aqui. Já estamos aqui com a gravação, e eu vou pedir também o auxílio para vocês estarem, eu me recordo aqui qual foi a última apresentação nossa. Estou compartilhando a tela. Deu certo, moçada? Está apresentando? Manda um ok no chat aí. Está funcionando? Está aparecendo aí a Ana, a Fernanda? Ok. Beleza, então, gente. Outra coisa também, à medida que tiver, se picar minha voz, algum problema, vocês me chamam aqui, ligo o microfone de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Ó, se não me falha a memória, estou passando aqui rápido, nós paramos, se não me falha a memória, foi neste aqui, gente? Anderson, foi nisso aqui que nós paramos? Foi, né? Acredito que sim, Rafael. Então tá, não estou com a memória muito ruim, não. Então vamos lá, gente. Na última aula, a gente acabou falando muita coisa. Por quê? Porque eu acho que vocês têm que ter uma noção para entender como é que foi a história do melhoramento animal. E essa seta aí, ela mostra, tá ali escrito eficácia, né, eficiência, relacionando o seguinte, à medida que o melhoramento animal ele vai melhorando as suas formas de avaliar, você vai aumentando a palavra acurácia, né? Vocês vão ouvir isso muito, acurácia ou confiabilidade. O que acontece? Quando você mensura qualquer tipo de coisa, na estatística, você cria modelos matemáticos, informações, o que seria o ideal seria o quê? Que se você tivesse 100% de confiabilidade em qualquer informação, né? Isso é muito difícil. E a medida é lógico, né? À medida que você tem, por exemplo, mais certeza, mais informações, você aumenta a acurácia ou confiabilidade. A mesma coisa você pensa o seguinte, uma coisa é você avaliar 1000 animais, outra coisa é você avaliar 2000 sobre um determinado tema, né? Então, o que acontece? Esse é um ponto-chave, a palavra confiabilidade ou acurácia, né? Então, a confiabilidade ou acurácia, vocês vão ouvir muito, principalmente em relação aos parâmetros genéticos, tá? Que é o DEP, PTA, né, que eu falei que são coisas parecidas, tá? Lembrando que essa apresentação já está lá no ambiente do AVA. Então, o que acontece? Nós, à medida que foi tendo essa linha do tempo aí, do melhoramento, dos métodos de seleção, nós fomos aumentando a acurácia, a confiabilidade. Então, hoje você tem touros que a sua prova, né, o resultado da sua avaliação genética, ela tem 99% de confiabilidade. Lembrando que eu coloquei alguns sites lá de programas a nível mundial de melhoramento genético. Tem filhas de touro holandeses, por exemplo, que tem um touro holandês dos Estados Unidos tem 100 mil filhas avaliadas em relação à produção de leite. Isso é muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pega os programas de melhoramento genético no Brasil, você vê que são poucas filhas ainda avaliadas. Nós temos um problema sistemático de coleta de dados para as avaliações genéticas, informações de fenótipo. Fenótipo é só lembrar, né, gente? Fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Então, eu comecei falando na aula passada da avaliação visual, que é o método mais antigo, né, que falava muito da característica do feeling do produtor, né, do criador ou selecionador, que é a avaliação visual. Uma das coisas que a gente fazia era ir no setor de bovino, avaliar o gado, né, comprimento, profundidade, qualidade de pernas e aprumos, né, circunferência escrotal, mimbure, é uma série de características relacionadas ao fenótipo do animal, características de tipo ou linear, isso está no capítulo do livro. Isso fazia parte da avaliação visual. Então, o que acontece? O criador, ele não tinha a ferramenta da avaliação genética que nós temos hoje, né? Nós tínhamos o quê? Informações do visual, ou seja, esse animal tem um fenótipo interessante para a produção de leite, esse animal tem um fenótipo interessante para a produção de carne. Medições, pesos, medidas, hoje ainda pouca gente faz, por exemplo, controle leiteiro. As ferramentas, nós temos hoje N ferramentas, né? Você está vendo aí, ó, marcador molecular, genômica, as DEPs, os índices, mas o mais importante é mensurar a produção de leite. Ela é a base de sustentação para qualquer programa. Lógico, né?
Dentro do controle leiteiro, hoje, você tem N características que nós podemos estar avaliando, né? Gordura, proteína, sólidos totais e por aí afora. Então, essa linha do tempo mostra isso muito para nós, né? Medições ajustadas, índices, quando você combina várias características. O que é medição ajustada? Eu falei isso na última aula, mas eu vou repetir aqui. Que é, por exemplo, eu tenho um animal de primeiro parto, quando eu quiser comparar com o animal, por exemplo, a idade adulta, né? Então eu faço um modelo matemático para ajustar uma lactação do primeiro parto, transformar, entre aspas, aí, numa lactação à idade adulta. Então você tem que comparar coisas iguais, né? Coisas comparáveis. Esse DEP aí de baixa acurácia, média acurácia, está muito relacionado ao modelo estatístico que a gente usa, né, nas avaliações genéticas. Então, antes nós usávamos quadrados mínimos, depois modelo touro e hoje o modelo animal. E hoje já tem um modelo aí que inclui o fator da genômica, né? Então, esse quadro aí, ele mostra muito o quê? A busca incessante por metodologias que aumentem a confiabilidade e a acurácia dos processos de seleção. Então, isso aí é fundamental para nós, gente, tá? Então, isso aí, você vê quantas coisas nós podemos fazer. E é lógico, né, gente? Agora, quando a gente muda muito a abordagem, o melhoramento convencional, né, fazendo aqui a recapitulação da aula passada, ele se baseava muito em média e variância. Tanto é que na teoria do melhoramento animal, gente, vocês fizeram muitos exercícios relacionados à genética de populações. Porque a média, a variância, né, que é o quadrado da média, né, o que ele mostra para nós? Como é que está mudando uma característica em uma população. Então, você, nesse melhoramento convencional, você tentava indicar os genótipos a partir dessas análises aí de médias e variâncias. Pouco se sabia sobre os genes que controlam a característica. Nós temos que lembrar que a maioria das características elas são quantitativas. Vocês lembram lá da teoria do melhoramento animal? Características quantitativas e qualitativas. Se for falar do leite, quantos genes, se eu perguntar para vocês, quantos genes exatamente são responsáveis pela produção de leite? Isso é uma busca incessante. Lembrando que a ciência genética ela vem muito desse intuito, né? Tentar entender como as características se comportam ao longo das gerações, tá? E lembrando que vocês chegaram até a fazer um exercício para calcular os efeitos dos genes, a soma dos efeitos dos genes. É só lembrar lá dos efeitos aditivos dos genes, a gente falou disso. Esse, gente, é o melhoramento convencional, né? A gente fala até alguns geneticistas mais focados na área quantitativa, tá? A gente tem esse perfil bem interessante. Melhoramento assistido por marcadores moleculares, a ideia é o quê? É se associar a regiões dentro do genótipo que é associada à produção do leite. O que você quer? Você quer descobrir uma região dentro do genoma do animal, que é aquela sequência toda, que está associada à produção do leite. Então, por exemplo, tem pessoas que vivem a buscar esses marcadores, essas regiões dentro dos genomas, para estar associando. Ou seja, um animal que tem aquela região, teoricamente, ele vai ter uma variação positiva na produção de leite. E o melhoramento assistido por genes candidatos, né? Alguns falam major gene, né? Variações alélicas. Aí parece que você vai aprofundando cada vez mais dentro do genoma para estar achando o resultado. Então, hoje, dentro do melhoramento animal, nós temos N profissionais nesse perfil. Se você for pensar no nosso campus, gente, nós temos professores dessas 3 áreas, vamos dizer assim, né, que trabalham. Mas lembrando que, por exemplo, tudo nisso aí, eu brinco muito com vocês, a questão estatística da importância, para mim saber se um gene, se dentro do genoma, né, uma região, ela tem efeito na variação do fenótipo, eu tenho que fazer um teste estatístico para ver se é significante essa variação pela presença do genoma lá dentro do genoma, daquela região de variação, tá certo? Então, gente, a abordagem, ela vai muito de uma parte matemática, de uma parte de biologia, né, de uma parte aí focando mais na estatística e por aí afora. Então, essa é a importância aí de saber as diferentes áreas que nós temos. E eu falei também para a gente estar lembrando, né? Rafael. Oi, pode falar, André. Deixa eu só perguntar uma coisa. Ali, quando você fala em assistido por marcadores, né, é aquilo que a gente trabalha hoje, por exemplo, aí dentro do laboratório do IF, né? Quando a gente faz o trabalho de leite A1, leite A2, tiroglobulina, lactoglobulina.
São É exemplos isso mesmo, no caso, né? é isso mesmo, Anderson. A questão maior é o seguinte: você marca a região que você quer, e aí você sabendo que tem, é isso que vocês fazem hoje, né? Vocês veem regiões no genoma que você vai estar buscando, que vai ser para estar, vamos dizer assim, validando no fenótipo, tá certo? Então, o que vocês fazem hoje é a seleção assistida por marcadores moleculares, né? E aí, se tem uma dúvida muito grande, Anderson, em relação a isso, como que essa marca molecular vai se comportar ao longo dos anos, ao longo das gerações, perdão. Tá? Então, hoje aqui na escola, a gente faz o convencional, né, que é o melhoramento básico, vocês viram aí. Tem o melhoramento assistido por marcadores moleculares, que são meus colegas lá da biologia molecular, né? E hoje também, o Anderson, nós temos, mas aqui a gente não faz ainda, que são os chips, né? Que a gente usa para a questão da genômica. Então, por exemplo, o que você faz hoje? Você pega uma amostra de sangue ou de pelo, manda para o laboratório, ele vai te mandar um chip com todas as letrinhas dos nucleotídeos de um animal. E lá você vai começar a fazer o estudo pelo marcador nessa região. Você vai genotipar o animal como um todo, né? E quanto maior a capacidade desse chip aí, que a gente usa na genômica, maior vai ser a área que vai estar pegando. E a gente começa a comparar os genomas, né? Então, hoje, por exemplo, nós não vamos falar mais de valor genético, nós vamos falar de valor genômico, porque o valor genômico, ele inclui a abordagem convencional e inclui as outras abordagens também, entendeu? Então, hoje a gente está trabalhando com essa nova abordagem que junta as três áreas para estar atuando, né? Senão não avança. Não sei se ficou entendido, Anderson. Dá só um ok aí para mim. Ah, ficou claro sim. Valeu, Rafael. Valor. Então, gente, aqui, ó, voltando, né, a resposta máxima é o intervalo de geração, né, isso aí é importante para nós. Se você fosse pensar hoje, os animais que são mais fáceis de você ter um avanço no melhoramento genético são aqueles que têm o menor intervalo de geração. Eu dou até um exemplo que eu trabalhei com o meu professor com codorna, né? Por que ele mexeu com codorna? Codorna você consegue fazer 6 gerações em um ano, né? E você também consegue o quê? Num espaço pequeno, ter uma população grande. Né? Você conseguia aí linhagem de 200, 300 animais. Para vocês terem uma ideia, a gente desenvolveu 3 linhagens lá. Era o FV1, o FV2 e teve 2 que nós mandamos para a Sadia. Eu não lembro se foram 20 gerações, mas nós conseguimos ter a média da população que a gente estava selecionando para carne, né? Nós tínhamos matrizes com 600 gramas, né, de peso. Então, isso para uma codorna, né, que era aquela Coturnix, a codorna europeia, foi um ganho muito grande. Ele saiu de uma média de 400 gramas e fomos para 600. É lógico, né? Lembrando que as características, quando você melhora uma, você tem outras coisas que pioram, né? Em relação a esse avanço que nós tivemos. Então, o intervalo de gerações, quanto tempo para alcançar, ele é importante para nós, saber essa relação. E a acurácia, né? Que é a medida de precisão. Quanto mais informações eu tiver, melhor vai ser o resultado. E a intensidade de seleção que eu falei para vocês, né? Quanto que você vai selecionar dentro de uma população. Falei essas doenças genéticas aí, que estão muito associadas aí à questão dos genes, tá? Tá aí até faço a sugestão, o livro, né? Melhoramento genético aplicado à produção animal, o Jonas Perena, professor lá do UFMG, né, o Jonas Pereira. Então, você vê, gente, que nós temos muitas doenças genéticas, né? Isso é um problema, até em humanos também a gente vê, né? Até eu brinco muito com um amigo meu que quando a pessoa às vezes não tem muita consciência do que seja, ele chuta, né? Ou é estresse ou é genético, né? Então, assim, tem muita coisa que acontece a nível de genótipo, né? Vocês vão ver em bovinos de corte, a gente vai falar muito do gene da musculatura dupla, né? E no bovino de leite, gente, nós vamos ter aí vários genes, né? Da capa-caseína, que está associada ao rendimento, à produção de queijos, a beta-lactoglobulina, isso aí tudo são genes. Esses aqui que eu estou colocando, ó, de bovino de leite, eles já estão presentes em vários catálogos, tá? E o que o Anderson falou, que é o genótipo A2A2, que a gente busca aí, que está relacionada a menor alergia à caseína do leite, ele já aparece hoje nos reprodutores. Então, toda central que a gente pegar, aí vai estar lá assim, reprodutor A2A2. E é um negócio interessante, porque, gente, como é que é uma coisa... Nós temos 3 genótipos, aproveitando esse projeto que até eu estou lá junto com a turma, o A1A1, A1A2 e A2A2.
O genótipo A2A2, vocês lembram lá das letrinhas que nós fizemos tanto na teoria do melhoramento animal? Esse genótipo A2A2 está associado a um poder menos alergênico, ok? E aí o que acontece? Se todo mundo começar a usar touro A2A2, o que vai acontecer com a frequência do gene A1? Teoricamente, ele vai reduzir muito na população. Então, isso aí acaba que eu vejo que em 3 ou 4 gerações de touros A2A2, a população vai modificar muito esse perfil. E hoje é considerado aí um nicho de mercado. Você comprar um leite A2, ele sai a 13, 15 reais, dependendo do lugar. Né? Mas vai chegar um ponto que, se a pessoa começar a usar A2, naturalmente ela vai diminuir a presença do gene A1, que não tem sido desejável. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, gente, uma coisa puxa a outra. Essa modificação nesse gene, ela vai interferir em quê? Nos outros componentes do leite? Genética, gente, as coisas não atuam de forma isolada. Por isso que eu falo para vocês, bati tanto na questão do cálculo das correlações. Correlações genéticas, correlações fenotípicas e por aí afora. Então, esse ponto, ele é importante para a gente estar lembrando, né? Que não é só selecionar uma característica. Essa seleção vai interferir nas demais características em relação a isso. E aí, ó, isso aqui, ó, incorporação de novas informações, pedigree, gente. O livro, a gente fala Handbook da raça, né? O livro de pedigree das raças. A raça holandesa é desde 1895, depois tem que conferir essa data. Mas é muito tempo, né? Aqui no caso do Brasil, aqueles aqui, nós estamos até próximos da ABCZ, o que acontece, gente? A associação, ela recebe essa autorização do Ministério da Agricultura para fazer esse livro de pedigree dos animais e registrar os animais, né? Então, aqui, começou aqui, a maioria das raças, nós temos os taurinos e os zebuínos, né? E, é lógico, né? Nós temos aí as raças puras e as raças sintéticas, como o girolando, né? Então, hoje, a associação do girolando é designada pelo Ministério da Agricultura para que possa estar fazendo esse pedigree, a coleta das informações. Para quê? Para que essas informações possam ser transformadas em coisas úteis ao processo de melhoramento genético. Então, nós temos aqui DEPS, nós vamos falar que é a diferença esperada de progênie, que é a mesma coisa de PTA, por exemplo, tá? Testes de performance, né? E por aí afora. Qual que é o objetivo no final das contas? Descobrir, né, quais são os genes que possam estar associados a isso. Então, isso tudo aqui está em conjunto, gente, ó. Pedigree, teste de performance, coleta de informação, isso vai gerar DEP, acurácia e índices, e a gente vai trabalhando isso como se fosse uma ciranda. E qual que é o objetivo final? Aumentar o alcance, a acurácia e a resposta à seleção. Lembrando que nós, lá na teoria do melhoramento animal, nós falamos muito de 3 coisas que mudam as frequências gênicas e genotípicas, né? Vocês lembram lá do equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Que na ausência de seleção, mutação e migração, após uma geração de acasalamento ao acaso, as frequências gênicas e genotípicas tendem a permanecer em equilíbrio. Então, nós temos que ter muito consciente o seguinte: o que vai mudar? A frequência dos genes e, consequentemente, dos genótipos. Lembrando, gene A1, A2, genótipo A1, 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 A2, 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 ok? Só para exemplificar aqui, para ficar mais fácil. Mas nós tínhamos migração, nós temos seleção e nós temos mutação. Então, gente, um gene pode ter surgido uma população por mutação, mas a frequência, vocês viram lá, que nós temos mutações recorrentes e não recorrentes. Esse é o primeiro ponto. Migração, a gente viu isso muito e acontece constantemente no melhoramento de bovinos de leite. Vamos dar exemplo. Hoje, basicamente, todos os touros holandeses e da raça Jersey vêm de fora. Tanto é que quando eu vou escolher um touro aí para uma propriedade, que a pessoa me pede, se eu for escolher touros holandeses do Canadá, dos Estados Unidos e da Holanda, linhagens, né? Nós vamos depois discutir a questão de raças e linhagens, eles são completamente diferentes. Então, todo dia chega no Brasil. Por que hoje, muitas vezes, o preço do sêmen também aumentou? Já que eu vou falar também, né, da questão do mercadológico. Porque o dólar aumentou. Se o dólar aumentou, o custo para importar esse sêmen que vem de fora é maior. Tanto é que você vê que a maioria dos touros holandeses, o nome é em inglês, né? Por quê? Aí você vê aí, por exemplo, Atiude, deixa
deixa eu ver outro aqui, Montrose, né? Tem vários, né, que você pode estar colocando aí. O Jersey também é a mesma coisa. Aí nós entramos também numa discussão que eu comecei a falar na aula passada, que é a interação genótipo-ambiente. Será que os melhores touros holandeses lá nos Estados Unidos vão ter o mesmo desempenho aqui no nosso país? Tanto é que a Embrapa, lá, o professor Cláudio Nápoles, né, na verdade, pesquisador da Embrapa, ele solta um sumário nacional de touros holandeses. Qual que é a ideia desse sumário? Avaliar os touros de fora dentro do nosso ambiente. Então, ele fazia esse trabalho, acho que ele faz ainda, né, dos touros holandeses no Brasil. Então, essa também é um desafio, né? Mas como nós não temos rebanhos quantitativos com a mesma qualidade de informação de fora, a gente usa. Talvez seria um termo assim, não é o ideal, mas é o que temos para hoje, usar esses touros de fora. E lembrando, gente, nós temos muito mais características do que os catálogos de touros zebuínos, tá? Então, assim, quando é bom ter informação, mas ao mesmo tempo é muito importante saber interpretar essas informações, porque hoje todo mundo entende genética, né? Então você vê aí a questão do comércio, do sêmen, né? Ele tenta convencer o produtor e o produtor muitas vezes fica confuso, né? Porque é tanta coisa, né? Tanta coisa que você pode estar avaliando aí e pode estar passando aí para o produtor de informação. Então, essa resposta à seleção hoje, na verdade, voltando ao meu raciocínio, nós ainda temos a migração, porque esse sêmen que vem de fora, gente, são genes. Na final da conta, o espermatozoide, ele carrega o quê? Um valor genético lá dentro, né? Lembrando que a abordagem clássica é o seguinte, você é metade seu pai e metade sua mãe, certo? Só que na prática, como é que funciona? Você vai ter metade seu pai, metade sua mãe, só que na hora de formar o indivíduo, vai ter um embaralhamento, né? A recombinação gênica. Por isso que muitas vezes irmãos próprios não têm o mesmo desempenho. Por quê? Vem o material genético do pai, o material genético da mãe, quando vai formar o indivíduo, vai ter aquele embaralhamento que vai ter a recombinação gênica. Então, isso também é importante para nós. Então, hoje, constantemente, nós temos essa migração no nosso país. Ah, mas zebuíno, Rafael, é mais difícil? Por causa de questões sanitárias, né? Peste negra, outras doenças e por aí afora, né? Então, assim, hoje nós temos, no melhoramento de bovinos de leite, nós ainda temos migração, importação também de material genético no formato de sêmen, no formato de embriões, e o Brasil exporta também, tá, gente? Isso aí tem que ficar claro. Nós temos a seleção. E a mutação, é lógico, ela não é uma coisa que a gente não consegue controlar, mas ela sempre vai estar presente no nosso dia a dia em relação a isso, tá? E aqui, gente, ó, é o que nós vamos falar muito pela frente, que é a questão da avaliação genética, tá? Combinação dos pedigrees, da avaliação da progênie. Hoje, a maioria a principal ferramenta que nós temos hoje é o teste de progênie. Mas por que está... Rafael, por que o teste de progênie é o mais importante? Mas vocês estão buscando muito aí a questão do genótipo, da genômica. Na verdade, gente, o teste de progênie é um teste muito demorado. Vamos pensar aqui em gado de leite, fazendo uma conta simplista. O tourinho nasceu, vai demorar aí, vamos pôr 20 meses, 24 meses para estar reproduzindo, ok? Coleta o sêmen, distribui em todas as fazendas colaboradoras que vão avaliar o teste desse touro, o uso do sêmen desse touro nas propriedades. As filhas desse touro nascem, elas demoram em torno, vamos pôr 30 meses, razoável, parir, anota, né, tem a gestação, nasce os produtos desse touro com esses animais aí das fazendas colaboradoras, e aí você vai mensurar a lactação, isso volta para centros de pesquisa para estimar a PTA ou DEP. Ou seja, é um teste muito demorado. Então, com a genômica hoje, você, por exemplo, antes de colocar o touro no teste de progênie, nós recebemos um relatório para falar se ele tem regiões associadas à produção de leite. Então, a genômica hoje, ela tem sido utilizada como uma forma de cortar espaço e dar mais acurácia ou confiabilidade ao processo. Por isso que lá atrás eu falei que é tão difícil ter certeza, né? Mas com a genômica ela facilita, porque uma coisa muito frustrante é você esperar esse tempo todo e o touro ser negativo.
Mas isso vai acontecer sempre, né? Para ter os bons, tem que ter os ruins também. E é lógico, a velocidade, né? Nós estamos falando aqui de melhoramento genético, a gente falou de intervalo de gerações, quanto mais rápido isso for,